Anti-MOG, doença associada ao anticorpo anti-MOG, que vem do inglês a sigla MOGAD. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a doença associada ao anticorpo anti-MOG, pareceu até repetido, né? E a gente vai trazer alguns detalhes sobre a fisiopatologia, diagnóstico, tratamentos disponíveis, o que seria esse anticorpo. Vamos começar. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Boaventura. Eu sou neurologista, especialista em doenças autoimunes em neurologia, como esclerose múltipla, neuromielite ótica, doença associada ao anticorpo anti-MOG, miastenia grave, CIDP, entre outras. E nesse vídeo a gente vai falar sobre essa doença que é rara e relativamente pouco conhecida dentro do campo das doenças desmielinizantes. Antes de mais nada, esse vídeo está sendo veiculado principalmente no YouTube, então eu quero pedir que vocês curtam o vídeo, deem o like, que vocês comentem, encaminhem para mais pessoas. Sendo assim, outros pacientes e outros grupos, outros profissionais conseguem ter acesso e a gente consegue difundir melhor a informação. Então vamos diretamente ao ponto. Anti-MOG é um anticorpo produzido por alguns pacientes com a doença chamada MOGAD, como eu falei no início do vídeo. Essa doença, ela antes não era conhecida. Alguns pacientes que possuíam quadros recorrentes, ou até monofásicos que aconteciam uma vez só, de neurite ótica, ou de mielite, ou de outras síndromes que acometiam algumas outras regiões do sistema nervoso central. Antes a gente achava que esses pacientes poderiam ter outras doenças, como o espectro da doença da neuromielite ótica, que eu já falei em outro vídeo, aqueles que não possuíam anticorpo do anti-aquaporina 4, ou até mesmo pacientes com um diagnóstico de esclerose múltipla um pouco duvidosa, sem as lesões tão típicas da esclerose múltipla. Então, é uma população jovem, uma população que, diferente da NMO e da esclerose múltipla, ela é mais 50% quase homens e mulheres. Ela comete um pouquinho de faixa pediátrica proporcionalmente maior do que as outras duas doenças desmielinizantes. E ela acontece na faixa pediátrica através do acometimento multifocal do cérebro, numa síndrome chamada ADEN, ou mesmo através já de neurite ótica, ocorrendo logo após o evento de ADEN, ou até mesmo já iniciando com uma neurite ótica. No adulto, a principal manifestação é a inflamação do nervo óptico, a neurite ótica, que no anti-MOG ela pode acontecer de maneira bilateral e pode acontecer de maneira recorrente. Algumas vezes ela é unilateral e se parece muito com a neurite da esclerose, e outras vezes com a neurite da NMO. E as mielites são mielites que podem lembrar as mielites extensas da NMO, mas com algumas diferenças, todas essas lesões. No MOGAD, essas lesões tendem, por exemplo, a não deixar uma lesão destrutiva tão importante. Ela pode, inclusive, sumir após um tratamento com corticoterapia. Então, até esse momento no vídeo, a gente está vendo que são uma doença provavelmente mais leve do que a neuromielite ótica, ou do que alguns casos de esclerose múltipla, porque a esclerose múltipla é muito heterogênea, existem casos muito leves e muito graves, não dá para colocar dentro de um bolo, um pacote só, e que ela comete principalmente nervo óptico, na infância o ADEN, né, a doença multifocal cerebral, e a medula espinhal também. Existem outros locais afetados? Sim. No cérebro, o tronco encefálico pode ser acometido muitas vezes, ou algumas outras regiões como o córtex, a capa do nosso cérebro. Na investigação, a gente vê se o paciente tem sintomas visuais, com dor à movimentação ocular, perda de visão de cores, que levam a pensar em neurite ótica, perda de movimento, fraqueza, perda de sensibilidade ou dores, que levam a pensar em problemas em algumas conexões medulares, ou mesmo do tronco, visão dupla no caso do tronco, cerebral, desequilíbrio. A gente faz o exame neurológico, contextualiza, solicita exames complementares, como a própria ressonância de crânio e medula espinhal ou a ressonância de órbitas. O líquor, né,
a gente vê que as bandas oligoclonais do líquor, que eu falo muito lá na esclerose múltipla, já que no MOGAD, assim como na NMO, é bem menos frequente ver o BOC positivo, menos de 15% tem banda oligoclonal positiva. A gente não vê o anti-aquaporina 4 positivo nesses casos, e a gente vê a positividade de um anticorpo chamado anti-MOG. E o que é o MOG? É a glicoproteína da mielina do oligodendrócito. Uma glicoproteína que ela vai estar bem externa, na face mais externa, de fora da capa da bainha de mielina, e ela vai ser o alvo desse anticorpo anti-MOG, que dá uma cascata aí de inflamação, desmielinização, que geralmente não é tão grave quanto a da NMO, da anti-aquaporina 4. Esses pacientes eles vão ser tratados na fase aguda com altas doses de corticoide, com o desmame de corticoide lento, assim como o desmame de corticoide lento da neuromielite, e introdução em alguns casos, principalmente os casos graves, que de maneira infrequente, caso eles deixem a lesão destrutiva, o que não é frequente, ou recorrentes, ou com persistência de altos títulos de anti-MOG ao longo do tempo. Isso não é tão perfeitamente definido da literatura com evidência científica robusta, mas a gente sabe que esse subgrupo de pacientes que eu acabei de falar, recorrentes, graves, persistência de altos títulos, a gente tende a introduzir imunossupressores orais ou até mesmo alguns anticorpos monoclonais. Existem ensaios clínicos abertos para tratar a doença associada ao anticorpo anti-MOG. Inclusive, eu sou pesquisador de um dos estudos abertos, e se vocês quiserem entrar em contato para a gente passar detalhes, não posso passar detalhes aqui por questão de compliance, mas eu posso enviar algum link se algum paciente tiver algum interesse de ouvir presencialmente sobre esse estudo. E eu agradeço a atenção de vocês nesse vídeo e provavelmente vou falar mais sobre MOGAD em outras oportunidades. Um grande abraço.